Interativa 21 anos, para os leitores mais exigentes. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Olá pessoal, estamos aqui hoje com o nosso programa e vamos conversar com a doutora Débora Gobi. Ela é pediatra, infectologista pediátrica e vai falar pra gente hoje sobre a questão da imunidade. Estamos chegando agora no inverno. Muito obrigada, Débora, por vir aqui conversar conosco e falar pra gente então. As pessoas falam muito da questão da imunidade. O que é imunidade? Tudo bem, bom dia, Silvana. A imunidade, então, ela é a defesa do nosso organismo, né? São vários mecanismos que fazem o nosso organismo viver em equilíbrio, que a gente não tenha doenças, que a gente consiga viver bem, né? Isso é a imunidade. Ela é uma construção ao longo da vida. Então, várias coisas que acontecem no nosso corpo, elas são mediadas graças à imunidade que a gente adquiriu. Então, a questão da imunidade, muitas mães falam, eu vou proteger meu filho, não vou expor o meu filho numa escolinha, ou eu não vou deixar brincar na terra, ou o ambiente é muito sujo. E existe aquela questão de que para que a criança tenha imunidade, ela precisa estar em contato muitas vezes com esse ambiente natural. Exatamente. A imunidade a gente começa a adquirir quando está dentro da barriga da mãe. Então, tudo que a mãe nos passa dentro, né, quando a gente ainda está sendo formado, começa a construir nossa imunidade. A alimentação, né, leite materno, o quanto tu é exposto a coisas industriais antes do tempo, isso interfere na nossa imunidade. E uma coisa muito importante, o contato com a natureza. Tem até uma brincadeira, né, que falam a vitamina S de sujeira. Não levando para os maus hábitos, né? A gente tem que lavar as mãos, tem que lavar as frutas. Mas a criança, ela precisa ter contato com o meio ambiente, precisa ter contato com a natureza. Existe no meio ambiente um número de micro-organismos que são coisas que são boas para o nosso corpo, não causam doenças e nos protegem. E o desequilíbrio disso que nos leva muitas vezes a adoecer. Então a criança, principalmente, né, a gente fala em criança porque é a minha área e porque é onde a imunidade está em formação, né? Estamos numa curva ascendente de imunidade. Ela precisa sim ser exposta. Então criar uma criança dentro de uma bolha não é bom para a imunidade, né? Ela precisa sim ser exposta a diversos micro-organismos aí que a gente tem na natureza. E sobre essa questão agora, né? Estamos chegando no inverno e começam os resfriados, né? As febres. Muitas mães ficam nervosas com o primeiro sintoma de febre. Fala um pouco sobre essa questão da febre, em que momento procurar o pediatra, em que momento esperar um pouco para que o organismo reaja. A febre, ela acaba sendo uma consequência do nosso corpo quando ele vai responder a um agente, né? Então ela faz parte do mecanismo de defesa. Só a febre por si, ela não é uma doença, ela é um sintoma, né? Então os pais têm que ficarem atentos assim, como está o estado dessa criança, né? A primeira febre, ela é só uma manifestação do corpo. Então, pode medicar em casa, pode falar com o seu pediatra, observar se vai ter algum outro sintoma de gravidade, né? O que são sintomas de gravidade em crianças? Ter falta de ar, não conseguir respirar, parar de comer, parar de fazer xixi. Isso são coisas sérias e que precisam ser prontamente examinadas, né? Mas quadros respiratórios leves, virais, em que a criança tá prostradinha quando tá com febre, mas tu medicou ela e ela ficou super bem, brincando, comendo, não precisa se preocupar no primeiro momento, né? Pode aguardar umas 48 horas para ser examinada, para ser atendida. Então não precisa já sair correndo, não. E quantos graus a febre realmente é perigosa? Porque muitas vezes as pessoas não sabem a medida, né? Acima de 37,8 é febre, né? E o quão alto ela não é tão importante. Então isso também depende de cada organismo, se vai fazer uma febre alta ou uma febre baixa, não quer dizer se é uma doença grave ou não. Várias doenças graves com temperaturas amenas e doenças bem simples e leves, em que a temperatura vai lá aos 40. Não é mais uma coisa que a gente, né,
se preocupa, a temperatura está muito alta. Sim, porque muitas vezes algumas mães diziam, meu Deus, estava com 40 de febre. Febrão de 40, É uma temperatura que vai depender também muito da faixa etária da criança, né? Pra gente guiar em algumas doenças. Então, sempre criança vai depender da faixa etária, né? Mas só a temperatura alta em si não é fator dos pais se desesperarem. Claro, medicar, né, dar o antitérmico, falar com o seu médico, mas não é a necessidade de sair para pronto atendimento só por esse motivo. E quanto à questão do resfriado, que agora com esse frio as crianças começam com tosse, dor de garganta, né? Nesse caso dos resfriados e as vacinas, existe alguma indicação? Se a criança está num grau grande de gripe, não é recomendado fazer a vacina nesse momento? Qual o momento das vacinas? As crianças, elas estão tendo resfriados recorrentes, né? Então, são crianças imunocompetentes, ou seja, crianças saudáveis, né? Que estão sendo expostas a diversos vírus e acaba que é muito frequente terem uma doença atrás da outra, né? As mães chegam, acabou de melhorar, ficou 3, 4 dias bem e já pegou outro resfriado. Este inverno está sendo, né? Nem começamos o inverno ainda, mas este ano está tendo essa característica. Então, o que nos preocupa em fazer a vacina quando a criança está num quadro deste é nós nos confundirmos de que o sintoma é porque a criança piorou ou porque é uma simples consequência da vacina, né? Só que a vacina, ela vai ser primordial para a imunidade dessa criança, né? Agora é época de toda criança com mais de 6 meses fazer a vacina da influenza, né? Que é a vacina da gripe. Então, os pais não devem postergar essa vacina, né? O menos que pode. A gente tinha a pandemia, né? Viveu ali, né? O surto do Covid, que a gente viu que as crianças ficaram um pouco poupadas, mas com a influenza não foi assim, né? Com a influenza, os principais grupos foram as crianças. Então, a gente não pode deixar de vaciná-las, né? Aí viu que a criança deu uma melhoradinha, né? Tá indo bem, não deixar de vacinar. Não tem a obrigatoriedade de que a criança esteja normal, sem nenhuma tosse, sem nem o nariz escorrendo, até porque não vai ser possível. Pode vacinar com tosse, coriza? Pode vacinar, a não ser que ela esteja numa infecção, né? Uma vigência de uma infecção, sendo acompanhada, tomando uma medicação. Mas se não pode vacinar, sim. Ai, ótimo. E quais são as outras vacinas fundamentais que as crianças não podem deixar de tomar? O calendário vacinal precisa estar em dia, né? Então, vacinas de pneumococo, crianças têm que fazer. Claro que cada faixa etária vai ser diferente, né? As vacinas que elas precisam, mas tem manter o calendário em dia, né? E principalmente agora a vacina da gripe. As crianças que já estão na faixa etária da vacina do Covid também são indicadas. Que é a partir dos 5 anos, né? Por enquanto, sim. Certo. Tem essa discussão se vai chegar para crianças mais novas, mas por enquanto ainda não. Aos 5 anos. E a vacina da gripe, é necessário todos os anos fazer a vacina? Todos os anos. Quando ela faz 6 meses, ela divide a dose, né? Faz 2 vezes e depois ela faz esse reforço anual. Até os 5 é o que estava na abrangência, agora aqui em Santa Maria já está até os 9 anos, então já atinge todos os escolares ali, né, essa grande massa. Sim. Muitos pais ficam preocupados se é aconselhável levar numa escolinha, porque ali pode ter contato com outras crianças gripadas e tal. Qual é a tua recomendação? É importante que a criança tenha esse convívio social ou é melhor deixar a criança isolada em casa? A escolinha ela vai ter benefícios e vai ter riscos, né? Mas assim, o recomendado é que a criança não vá na escolinha quando ela estiver doente, né? Então, os pais perceberam que a criança está começando o resfriado, que conseguisse manter essa criança em casa. A gente sabe que não é possível para todas as famílias, porque às vezes a escolinha é o apoio que aquela família tem para trabalhar. Mas o ideal é isso, né? As escolinhas, então, ventiladas, os pais prestarem atenção na hora de procurar a escola também, né? E que as mães da escolinha tenham esse bom senso, né? De procurar evitar mesmo que o filho vá doente.
Mas né, não temos às vezes como evitar isso. O contato, brincar com as crianças saudáveis na escola, ela faz muito bem, né? Até porque isso vai reforçar a imunidade da criança, né? Isso faz muito bem. Agora, ir doente já não é E como melhorar, então, a imunidade das crianças? Então, a gente pode melhorar a imunidade, não existe uma fórmula, né? Não existe um comprimido como a gente gostaria. Mas, assim, qualidade da alimentação das crianças, tempo de sono, né? Crianças têm que dormir bem, vacinas em dia. As crianças que têm menos de 2 anos têm que fazer profilaxia com vitamina D, algumas têm que tratar anemia. Então são coisas, né, que melhoram a saúde da criança e que fazem ela melhorar a imunidade, né? Então é basicamente isso. Alimentação, sono, vacinas e contato com a natureza. Que maravilha. E eu acho que isso vale também para os adultos, né? Vale também. Muitas vezes as pessoas acham que ficar isolada num quarto, no ar-condicionado, vai melhorar a imunidade. Não, ela precisa também se expor, viver, ter contato com a natureza. Isso vai fazer uma grande diferença na qualidade de vida como um todo, né? Não, nós temos as crianças que têm deficiência de imunidade, elas acabam indo mal nesses quadros, né? Então os pais devem suspeitar que o filho tem alguma deficiência quando precisa várias vezes internar. As doenças que são doenças leves acabam complicando com essa criança, então ela tem muitas doenças que acabam complicando. Então essa sim a gente deve investigar. Né? Muito bem. E outra dica importante é a lavagem nasal, né? Então chegou da escolinha, tomar um banho, limpeza do nariz, isso é uma coisa muito importante. Muito obrigada, Débora. Com certeza muitas mães e muitos pais vão poder aproveitar essas dicas valiosas. Vacine seu filho e seguir essas dicas, né, de prevenção. Muito obrigada, Débora. Eu agradeço.